O seu vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva no nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Isso é muito importante para a gente. Agora sim, um bom vídeo para você. Rádio Web Conexão, com você na era digital. Olá, um grande abraço. Que alegria falar um pouco com vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima estejam com todos neste momento. O nosso vídeo é curto, é rápido. A pedido da minha irmã Cristina Piotto, eu trago aqui uma explanação como cristão fiel leigo que sou a respeito de santidade, falando um pouco sobre santidade, sobre a palavra santo de uma maneira geral. Não vou me aprofundar muito na questão teológica, porém citarei sim algumas questões teológicas, mas de uma maneira mais inteligível ou entendível possível, para que as pessoas que estão nos acompanhando possam ter aí a facilidade de entendê-las. Claro que tem pessoas que têm mais facilidades, outras menos facilidade, então vamos fazer de uma maneira mais fácil, para que todos tenham acesso à explicação. Para falar sobre santo, primeiro nós temos que descobrir e tentar recordar, para quem já sabe, o que significa essa palavra, a origem dela, da onde ela vem. Obviamente vocês terão aí muitos padres, sacerdotes, até pastores, que poderão explicar muito melhor do que eu, porque estudaram mais profundamente o assunto. Embora tenha estudado um pouco teologia, mas eu recapitulei e recorri a alguns estudos meus que eu tenho guardado sobre o assunto. E eu trouxe para vocês o seguinte, olhando aqui o que eu pesquisei e recordei que eu já tinha lido a respeito. Santo aparece na Bíblia, por incrível que pareça, mais de 700 vezes, ou quase 800 vezes, a palavra santo, de um modo geral. Nós temos, por exemplo, em Levítico, uma passagem muito forte que fala sobre santo, é uma das principais, que diz assim, Levítico capítulo 19, versículo 2: Sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nós pegamos essa palavra e fazemos a seguinte indagação ou raciocínio, para com Deus. Mas espera aí, Deus está pedindo para que eu seja santo igual Ele? Não tem jeito, é impossível. Nós temos um Deus só na Trindade Santa, que é o Pai, Filho e Espírito Santo. Não existem outros deuses. Como que eu vou ser santo igual a Deus? Mas aí é que está. Vamos descobrir o que é a palavra santo e o que Deus está pedindo para a gente ser ou imitá-lo. A palavra santo vem do hebraico e ela tem o sentido cuja significância é cortar. Sim, cortar. Em grego, separar, separado, diferenciar. Traduzindo para as línguas latinas, da onde a nossa língua originou, da onde ela veio, da onde ela nasceu, melhor dizendo, significa diferenciado. Então, ser santo é ser diferente. Ser santo não é ser perfeito. Deus, poderíamos dizer, que é um santo perfeito. Nós somos, ou podemos ser, santos diferenciados, ou seja, diferente do comum, do dia a dia. Eu não tenho que ser igual aos outros. Porque o outro faz, eu também vou fazer. Porque o outro xinga, eu também vou xingar. Porque o outro erra, eu também vou errar. Porque o outro me dá um tapa na face direita, eu posso dar um tapa na face direita dele. Foi isso que Jesus falou. Receber um tapa, oferece a outra face. Ou seja, seja santo, diferenciado, não ser igual ao outro. Bom, se santo é isso, então está mais fácil de eu ser santo. Porque eu não preciso ser perfeito, mas posso ser diferenciado. Ou seja,
procurar imitar o Cristo nas suas mais simples atitudes. Ser santo é fazer caridade, é amar ao próximo, é ter o amor fraternal, ajuda fraternal, um conselho fraternal, zelo pelas outras pessoas, caridade, paciência, e vai por aí afora, as virtudes de um modo geral, né? Bom, mas aí vem algumas dúvidas. Se existe a possibilidade de eu ser santo aqui na terra, porque a igreja chama aqueles que morreram, que aqui não estão mais, de santos. Aí a gente começa a entrar um pouco sim na teologia e até mesmo nas palavras bíblicas, né? A gente vai recorrer então agora à palavra de Deus, né? Nós temos na Bíblia várias passagens que atestam, e nós podemos verificar que existe sim a possibilidade daqueles que já morreram terem chegado aos altares, serem santos, né? E ao mesmo tempo nos ajudar a ser santos, que nós chamamos de intercessão. Nós sabemos que as pessoas que não são católicas, principalmente os nossos irmãos amados evangélicos, eu tenho que citar o exemplo deles, porque senão não tem como eu fazer a diferenciação, mas aqui não é crítica, é uma citação. Eles não acreditam nessa intercessão e dizem que a intercessão pode existir de quem está vivo. Ora, eu posso interceder porque eu estou vivo, agora quem morreu não intercede. Então nós recorremos, por exemplo, à palavra Hebreus capítulo 9, versículo 27 no Novo Testamento, que diz assim, que o homem morra apenas uma só vez e em seguida vem o juízo. Então, se o homem só tem essa vida, morre e não está dormindo, ele tem que estar em algum lugar. Se Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 diz que não existe reencarnação, a Bíblia fala claramente que não existe voltar aqui, reencarnar. Se não existe reencarnar e só tem uma vida, e se morre já é julgado, onde está essa pessoa? Recorremos mais uma vez à Bíblia. A Bíblia diz de 3 lugares. Para entender, vamos falar lugar, porque se lá é atemporal e não tem lugar, eu não posso falar que é lá em cima o céu e lá embaixo o inferno. Não existe direção, sentido, porque nós não conhecemos. Nós cremos pela palavra de Deus, mas nós não vimos. Podemos ver na luz do Espírito Santo alguma coisa, sentir, mas não ver, viver. Não vivemos ainda. Iremos ainda para esse lugar que os que já morreram já estão vivendo. Nós não. Nós vivemos numa igreja chamada militante. Por quê? Nós temos a igreja triunfante, né? E a igreja padecente, que é o que eu estou querendo chegar, o purgatório. Mas a Bíblia não fala a palavra purgatório. Nas transcrições bíblicas, e não é o assunto, eu não vou entrar agora neste significado, ela fala sim. Inclusive ela usa a palavra prisão no Evangelho de São Mateus. Não sairás de lá até pagares o último centavo. Prisão é um purgatório. Jesus estava falando de uma prisão espiritual. Então, se a pessoa morre, a alma é levada para o julgamento imediatamente, segundo Hebreus capítulo 9, versículo 27, ou ela foi para o céu, e lá só entra santo, aí é que eu quero chegar, ou ela infelizmente foi condenada ao inferno, aí não tem volta, vai padecer a eternidade inteira, ou ela fica no purgatório, purgando, pagando os seus pecados, se purificando para entrar no céu, porque no céu não entra pecador, aí sim, no céu só entra santo, e o céu, felizmente, está assim de santo. Então eu pergunto na lógica, agora é lógica, não é mais espiritualidade teológica, lógica. Se na terra aquela pessoa orava pelo outro e dava certo, Deus atendia, é uma intercessão.
Se ela morreu, então, não está morta, não está dormindo, ela já está ressuscitada, já foi julgada, está no céu, lá ela não poderia também orar por nós, já que ela está do lado de Deus? Claro que sim, muito mais. Voltando à Bíblia, justamente para certificar isso que eu estou falando, para comprovar que o que eu estou falando é uma verdade plena, nós podemos recorrer a 2 Macabeus, capítulo 15, versículos 12 a 16. E podemos recorrer também a Baruque, no capítulo 3, versículo 4. Aí você fala assim, peraí, mas eu não tenho na minha Bíblia Macabeus, Baruque, onde que você arrumou isso? Que história é essa? Aí é um assunto bem mais longo, eu não posso entrar aqui, vai demorar demais. Isso chama reforma protestante. Um ex-padre, Martim Lutero, que não concordavam com esses livros, sendo que os mesmos estavam na Septuaginta. Esses livros faziam parte dos pergaminhos hebraicos e gregos, chamados Septuaginta. Eram 70 livros, que incluía Macabeus 1, Macabeus 2, inclusive Macabeus 3, Macabeus 4, que no compêndio teologal católico, né, não foi colocado na Bíblia, no total dos livros, 73 livros bíblicos, né, não foi colocado, mas Macabeus 1 e Macabeus 2 foram colocados, inclusive Macabeus, Baruque, que fala da intercessão de quem já morreu. Por isso, então, que é fácil dizer, né, o evangélico, que não existe intercessão de quem já morreu, porque eles não têm esses livros. Aí vem aquela discussão boba, tola, mas os católicos colocaram esses livros na Bíblia. Vem cá, foi nós que colocamos ou foi Martim Lutero quem os tirou? Porque essa Bíblia nossa que seguimos, ela é antiquíssima. Ela é datada de muito tempo antes de Martim Lutero. Martim Lutero não sonhava nem existir, nem nascer. Lá no ano 250 e tantos, nos anos 300 da era cristã, já existia esses livros. Aliás, na época de Jesus, nós podemos afirmar que Jesus leu esses livros ou que Jesus não leu esses livros? Um dia um evangélico me falou, como que você pode provar que Jesus leu esses livros da Septuaginta? Eu respondi perguntando para ele, como que você pode provar que ele não leu, já que existia? É a mesma coisa, é a mesma lógica. Eu prefiro acreditar no compêndio teologal cristão católico, porque já tem 2000 anos, são 2 milênios de tradição apostólica, né, da tradição que passa de um para o outro, e eu não posso deixar de crer nessa tradição católica para acreditar em algo que foi mudado, foi modificado. Então, se eu creio nesses livros, eu creio na intercessão dos santos e creio nos santos, pois esses livros que nós temos e os evangélicos não têm, comprovam a veracidade dos santos e de suas intercessões. O crente que fala que nós adoramos santo, ajoelhamos para a imagem, é uma acusação maléfica. Isso é maléfico, nos acusar disso. Porque o católico verdadeiro, ele não adora a imagem, não adora santo. Ele pode até ajoelhar diante de uma imagem que não é ídolo, ele não está ajoelhando diante de um ídolo, que a Bíblia proíbe ajoelhar diante de ídolos. Nós não ajoelhamos diante de ídolos, nós ajoelhamos diante de uma imagem sacra, abençoada, né?
em sinal de respeito, admiração e veneração. Adorar somente a Deus. Não é isso? Adorar somente a Deus. Quando Paulo fala também em Timóteo que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, ele não está dizendo que só há um intercessor depois da morte entre Deus e os homens. Ele está dizendo apenas um juiz, um salvador. Só há um mediador, o que mede. Aquele que mede. Quem tem na mão a medição? Só um, Jesus Cristo. Mas nenhum santo tem, nem Maria. Agora, nós temos intercessores secundários, mas que estão acima de nós, porque já chegaram lá em cima primeiro. Encerrando, a grande intercessora de todos os santos, a principal, foi aquela que até na terra, como mãe, pediu para que o Cristo realizasse o primeiro milagre, sendo que não era a hora dele ainda, pois ele mesmo disse, não chegou minha hora. Mas, mãe, a senhora é minha mãe, já que a senhora está me pedindo, eu vou te atender, porque eu não posso negar um pedido da minha mãe. Não está assim na Bíblia, mas um pouquinho de inteligência vai entender que Jesus deve ter falado assim, mãe, não é minha hora, mas a senhora está pedindo, eu vou te atender. Pronto. Ele atendeu. Se essa mãe na terra pediu isso, essa mãe que está viva no céu não pode pedir mais ou muito mais? Você responda, não eu. Então, isso é um pouquinho sobre santo. A maior santa existente até hoje no universo é Maria Santíssima. Por dogma, a mãe de Deus. Ela é criatura, mas por dogma de fé, mãe de Deus, porque ela é mãe do Cristo. Cristo é Deus. E por respeito e veneração, a rainha de todo o universo, de todos os anjos e santos, a nossa principal intercessora, Maria Santíssima, né? Outro dia eu falo sobre esse mistério interessante do dogma de Maria, sobre ser criatura, mas ao mesmo tempo, por que mãe de Deus, sendo que ela veio depois de Deus, e como que Jesus nasceu de Maria, sendo que Jesus já existia na eternidade como Filho, segunda pessoa da Trindade. Meio confuso? São dogmas, são mistérios, mas existem explicações que a gente pode, não é entender, mas aceitar a explicação para melhorar a nossa fé. Em outro vídeo eu gravo sobre isso, falo mais. Vamos encerrar com um testemunho. As palavras comovem, mas o testemunho arrasta. Você vai ouvir um testemunho dessa garota que ficou curada por intercessão de um santo que nós temos aqui em Passos, né? Uma capela dedicada a ele, que é Santa Aníbal Maria de França, o nosso santuário, a capela do Educandário, onde a menina Gleida alcançou um milagre de Deus através do santo. Posso pedir direto para Deus? Pode, mas é Deus que quer assim. Deus quer fazer isso. Deus quer precisar de nós como quer precisar dos santos. É vontade dele, não se discute vontade divina. Posso pedir direto para Deus? Pode. Ele vai me atender? Vai. Você tem fé? Tem. Vai. Então eu não preciso pedir para o santo, mas Deus quer que peça também, porque está na Bíblia. É bíblico. E vontade de Deus não se discute. E a avó dessa menina pediu um milagre para ela. Ou já está uma moçona, tem filho. Vamos ouvir o testemunho dela. Um grande abraço, fique com Deus, com Nossa Senhora Aparecida e com seu anjo da guarda. Gleida, conta um pouquinho da sua história. Como é que aconteceu? Como ocorreu? Bom, primeiro dizer da minha satisfação em estar falando aqui para vocês um pouquinho do meu milagre,
que ocorreu no ano de 85, quando eu tinha 9 anos de idade, junto a Santo Aníbal. Em 85 eu tive Guillain-Barré, uma paralisia geral, sem muito sucesso, aonde os médicos desenganaram o meu quadro de 5 paradas cardiorrespiratórias, aonde eu ficaria com sequelas e não teria mais a projeção de vida. E através da oração da minha avó, no educandário, que hoje é Santuário Santo Aníbal, por intercessão de Santo Aníbal, ocorreu um milagre em mim, aonde hoje eu estou com 45 anos, sem sequelas, sem nada, só com gratidão à vida por esse milagre acontecido. Naquela época não tinha medicina, não tinha explicação, não tinha ambiente hospitalar, nada que fizesse com que eu estivesse viva por nenhum minuto. E hoje eu estou aqui para dar o testemunho, que através da intercessão, de muita fé e de acreditar mesmo na Igreja Católica, eu sou um milagre de vida. Qual é o nome da vovó? Maria Aparecida Amparado Danese. É viva ou já está com Jesus? Já está morta, minha avó. Ela está lá com Deus já. Já está com Deus. Então tá bom. Tem família, marido e filhos? Eu e o meu filho moramos no extremo sul da Bahia hoje. Qual cidade? Eu moro em Itamaraju. E a sua profissão? Sou enfermeira de dia e à noite eu sou professora de 5 colegiados da saúde, no Pitágoras, em Teixeira de Freitas. Família de Passos, pais? Sou de Passos, meu pai é de Passos, somos passenses. O nome? Marcílio Antônio Danese. Doutor Marcelo. Para muitos, doutor Marcílio. E a mãe? Maria Célia Ferreira Danese. Muito obrigado, viu? Um grande abraço, sucesso sempre. Obrigada. Obrigada a vocês, de coração.